Olá, eu sou Adriele Braga, arquiteta, e hoje eu vou te ensinar a modelar uma porta bem simples, bem prático, para você poder usar aí nos seus projetos, certo? Da forma correta, que a gente tem uma composição para essas esquadrias, tá? A porta que a gente vai fazer hoje, ela é uma porta simples de madeira ou compensado, que acaba sendo a mesma estrutura. Então, a gente vai ter a folha da porta, o batente ou forra e o alisar, assim como o puxador, certo? Então vamos lá. Quando a gente abre aqui o sketch, a gente tem aqui o nosso template convencional, né? Vou deixar essa referência de escala para vocês entenderem, tá? A porta que a gente vai modelar é aquela porta comum, normalmente utilizada em quarto, porque tem um padrão para isso, tá? Então a gente vai usar ela de 80 por 2,10. Então, como é que a gente começa a fazer essa porta? Primeiro que a porta, ela é um vão na vertical, certo? Trabalhar ela, ó, nesse sentido, no eixo azul, certo? Como aqui a gente não tem um ambiente, a gente vai realmente modelar como se essa porta fosse um bloco para a gente poder usar em outros projetos. Então, a gente vai desenhar aqui, ó, usando sempre o eixo azul como referência. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o vão dessa porta, né? Como assim o vão dessa porta? A folha dela, no fim das contas. Para a gente usar esse vão, ó, eu vou pegar o retângulo aqui, ou o R de retângulo, certo? Vou clicar ó, no meu ponto de origem, aparece o nome, origem, e vou seguir ó, no meu eixo azul. Ó, percebam que quando eu abro, eu já estou na direção do eixo azul, portanto, eu já tenho essa indicação da folha da porta facilitada. Percebam com a escala do desenho da mulher aqui, para dar uma facilitada para vocês. Aqui embaixo, nas nossas medidas, ó, conforme eu vou movimentando, ele vai movendo, ele vai variando aqui essa medida também. Então, ó, no momento em que eu coloco a minha porta, como se fosse já o formato dela, ali embaixo, na nossa aba de dimensões, já aparece ali x por x. Então, a gente vai precisar digitar o valor que a gente quer usando essa proporção. Olha lá, ó. No momento em que eu deixei o meu retângulo nesse formato, eu não cliquei em nada, tá? Eu só cliquei ali no ponto de origem e subi na direção. Eu não dei outro clique ainda. Então, aqui embaixo está aparecendo, ó, 64 por 2,7. Mas a gente quer o quê? 0,80. Para a gente conseguir o retângulo, precisa digitar ponto vírgula 2,10. Aqui estou trabalhando em metros, tá? Enter. A gente já tem a folha da nossa porta. Sempre trabalhamos em grupos, então agora a gente dá 2 cliques, botão direito, e cria o grupo. A folha da porta tem sempre 3 centímetros de espessura. Então, aqui, ó, agora eu entro no grupo dando 2 cliques em cima, pego o P de empurrar, puxar, ou essa ferramenta aqui, ó, que é empurra e puxa, e indico que eu quero que a folha da minha porta ó, vá para trás e não para frente. Uma questão aqui de organização, tá? De 3 centímetros. Como eu estou trabalhando em metros, 0,03, Enter. E a folha da minha porta já está com a espessura correta. O que a gente tem mais na porta? A gente tem o que a gente mencionou? A gente vai fazer a forra da nossa porta ou batente, né? Como o pessoal costuma conhecer mais aí afora. Essa forra ou batente tem a mesma espessura que a parede, ou seja, 15 centímetros. Então, eu vou acionar ó, aqui a minha trena que está aqui na lateral, ou T de trena. Vou colocar ela nessa extremidade e vou puxar 0,15 centímetros. Por quê? Porque ela vai ter, ó, essa espessura. O que eu faço agora? Eu vou pegar o R de retângulo, vou clicar na base que eu acabei de marcar, certo? E vou vir até a altura da minha porta. Por quê? Porque a forra, ela também contempla todo o comprimento e a largura da minha porta. Então, de novo, a gente sempre trabalha em grupos. Eu venho aqui, 2 cliques, botão direito, crio o grupo. Já posso apagar aqui a minha linha, tá? Do jeito que a gente pode vir aqui em editar e apagar as linhas guias. Eu prefiro editar manualmente, tá? Mas pode ser daquela forma. A gente dá 2 cliques agora, entra no grupo e vamos puxar aqui, ó, essa forra com 3 centímetros também, né? A nossa forra também tem 3 centímetros. Toda forra ou batente faz esse contorno na porta. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o P de empurrar, puxar 0,3, porque eu vou dizer que ele vai vir mais 3 centímetros para frente. Pego o R de retângulo, marco e trago na direção da porta. De novo, 0,03 ou, se você estiver trabalhando em centímetros, 3 Enter, tá? R de retângulo, marco novamente, P de empurrar, puxar e desço, tá? Pronto, aqui a gente já tem, ó, a nossa folha e a nossa forra. Agora,
para uma questão de facilitar a visão de vocês, eu dei um clique, ó, na nossa folha e vou trazer ela para esse ponto final, a nível apenas de vocês facilitarem a visão dessa porta, tá? O que a gente ainda tem numa porta? A gente tem o alisar, que é aquele acabamento que fica aqui na frente, escondendo essa forra ou batente. Então, como é que funciona agora? O alisar, ele tem normalmente 6 centímetros, tá? Mas ele pode ser aí do tamanho que você quiser. Então, de novo, eu vou pegar a trena de referência, ou lá, sempre seguindo meus eixos. Nesse caso, como a gente trabalha em metros, 0,06, dou 2 cliques, de novo 0,06. E aqui agora eu já tenho a marcação do nosso alisar. O que eu vou precisar fazer agora? Vou pegar o L de lápis, posso usar o R de retângulo também, mas como eu marquei aqui com as linhas guias, vai ser mais fácil para mim com o lápis. Então agora eu venho, ó, redesenhando isso que eu acabei de marcar, ó, e faço todo o contorno da minha porta. Pronto. Apago as minhas linhas, de novo, a gente pode apagar lá em cima, mas eu sempre prefiro apagar no manual, tá? E agora, ó, eu vou dar 2 cliques e crio o grupo. Olha lá, ó, ele já fez o nosso contorno. O alisar, ele também tem 3 centímetros. Então, toda a nossa estrutura da porta, basicamente, tem 3 centímetros, tá? Não. E no momento que eu peguei o P de empurrar, puxar novamente, e dei esse movimento para frente, ó, a gente já tem o alisar. Se vocês quiserem uma perfeição, detalhes a mais, a gente ainda pode fazer, ó, uma linha aqui que mostra que esse alisar, ele, ó, tem esse movimento na nossa porta, no copo de 45 graus. A mesma coisa se repete na porta aqui atrás, então eu vou pegar meu alisar e vou fazer uma cópia dele, tá? Eu só fiz uma cópia, eu não colei de imediato. Por quê? Porque eu vou rotacionar ele. Então aqui, ó, agora a gente vem, M de mover, seleciono ele aqui em cima, faço a rotação e encaixo. Prontinho. A gente já tem a estrutura da nossa porta. O que está faltando? Está faltando o nosso puxador, que a gente pode trazer do 3D Warehouse ou pode desenhar. Aqui eu vou desenhar com vocês, tá? Mas vocês podem ir lá no 3D Warehouse, no Casoca, enfim, nessas ferramentas que a gente tem a nosso favor, digita lá puxador ou fechadura, enfim, aí vocês vão encontrar esse módulo, importa para cá e faz a inserção. Nesse momento não é nosso foco, a gente está aprendendo realmente a desenhar uma porta do zero. Então agora a gente vai fazer o desenho do nosso puxador. O meu puxador eu quero que seja aqueles de inox que são mais nesse sentido, tá? Então eu quero este modelinho. E o que a gente vai fazer agora? Todo puxador, tá? Ou dobradiça não, ou fechadura, ela tem uma altura mínima, que é de 1,10 m. Então, ela tem que, se for aquele menorzinho, né? Aquelas fechaduras tipo bola, trinco, enfim, ele precisa estar nessa altura. Como a gente vai fazer algo mais retangular, né? Algo mais vertical, então eu só preciso entender que o meu centro, ou seja, o ponto da chave vai estar aqui. E o puxador em si de aço inox, então ele vai ficar parte para cima, parte para baixo. Vamos lá. Eu quero esse puxador de 90 centímetros, porque eu quero, tá? A gente tem puxadores de inox de vários tamanhos. Coloquem proporcional à porta de vocês. Então, para a gente colocar 90 centímetros, o que eu vou ter? Eu vou ter 0,45 para baixo e 0,45 para cima. Por quê? Porque a gente precisa desse puxador centralizado. Todo puxador é ideal que ele fique, ó, afastado do canto da nossa porta pelo menos 10 centímetros. Por quê? Porque nesse ponto a gente vai colocar a chave, onde a gente realmente vai trancar a porta. Então, a gente precisa de acesso fácil para colocar a nossa mão, tá? Então, mesmo que vocês tragam uma fechadura importada aí do 3D Warehouse ou afins, lembrem dessas distâncias. É extremamente importante para a gente ter uma porta funcional, certo? Então, aqui agora, ó, a gente vai ter a espessura do nosso puxador, que eu quero ele de 4 centímetros. Quero robusto mesmo, como se fosse uma porta de entrada. Eu vou pegar o R de retângulo, ó, e vou fazer a marcação. Aqui agora eu já posso apagar essas linhas guias, mas vou manter essa do centro e vou explicar por quê. De novo, a gente sempre trabalha em grupos, dá 2 cliques, entra no grupo. E eu vou dar, ó, empurrar, puxar aqui, 0,4 centímetros também. Aqui, por que eu deixei essa marcação dessa linha guia? Porque agora eu vou pegar o círculo e eu vou marcar aqui, ó, bem centralizado, 0,01,
que será o nosso famoso tambor, né, como o pessoal chama, da chave. Então, de novo, eu crio um grupo, entro no grupo 0,01 centímetro, porque apenas para dar volume, tá? Adriele, eu sou obrigada a fazer esse puxador e esse trinco do jeito que você está mencionando? Não. Você pode importar isso aqui tranquilamente do 3D Warehouse, como eu já mencionei e afins. Eu estou ensinando, nesse caso, a você fazer do zero, porque quando a gente sabe fazer do zero, a gente sabe como lá na frente, quando for preciso, modificar ou fazer do jeito que a gente quer. A gente só cria aquilo que a gente tem domínio, tá? Então, para você fazer uma criação ou algo do tipo, você precisa saber como funciona o básico. Então, é isso que eu estou ensinando aqui, beleza? E agora a gente vai fazer o quê? A gente ainda vai criar um grupão na nossa porta, mas neste momento nós vamos pintar essa porta, né? Vamos colocar ela amadeirada a nível de visualmente ficar ali com aquele aspecto da gente realmente visualizar ela melhor. Então eu peguei aqui, digitei o B de balde, tá? Essa minha bandeja padrão estava desabilitada. No B de balde ela habilita. Venho aqui nos meus materiais e vou procurar aqui, ó, madeiras. E vou colocar uma aqui aleatória, tá? Então vamos colocar ela aqui em todos os nossos eixos. Perfeito, olha lá. Sendo que esse nosso puxador é inox, ou seja, eu preciso de um acabamento metalizado. Então, eu venho aqui novamente, pegar aqui metal, vou selecionar esse aqui e vou clicar. Ó, visualmente, a gente já tem esse aspecto de porta que a gente quer. Vou pintar o meu ponto de chave. E agora, ó, olha o movimento e olha a visão que a gente tem lateral desta porta, perfeitamente modelada, de forma simples e prática. Lembrando que finalizou, ela está em grupos separados. O que a gente vai fazer? Nós vamos selecionar esse grupo inteiro, botão direito, criar grupo. Agora sim, a gente pode trazer esse grupo para qualquer projeto que nós estejamos fazendo. Beleza? Ficou alguma dúvida? Deixa nos comentários que eu volto aqui e tiro qualquer dúvida que vocês tiverem a mais, tá bem? É isso, até a próxima, tchau!